Hosana ao nosso rei, amados. Hosana ao nosso rei. Lá na área que eu trabalho, 3 ladrões foram assaltar uma igreja lá próxima, um templo, próximo onde eu trabalho. E na hora que o ladrão pegou as ofertas, caiu fulminado. Morreu, teve um infarto fulminante. Hosana ao nosso rei. A gente pensa que o nosso rei é fraco, mas o nosso rei é um rei todo-poderoso, amém? Hosana, vamos mais uma vez dar uma salva de palmas para o nosso rei, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu vim antes até do Cláudio, o Cláudio vai estar trazendo a palavra, porque eu queria deixar vocês cientes do que vai começar a acontecer do dia 25, 26, 27, 25 é segunda-feira? 25, 26, 27, 28, na rede municipal, certo? Está previsto em todas as escolas da rede, são 1.000 escolas, mas só a de educação infantil, que abrange criança de 6 meses a 4 anos e 11 meses, que é a creche, e até 5 anos os EDIs. Então, em todas as creches e EDIs, escola de desenvolvimento, espaço de desenvolvimento infantil, e algumas outras escolas da rede, vai estar acontecendo a mesma coisa. E sabe o que vai estar acontecendo? Eles estão chamando Odará. Odará, na língua lá que a gente foi ver, se chama Exu. Toda a rede municipal vai estar invocando Odará desde terça-feira. Vai começar com aquela música, né, que eu não sei viver sem a alegria das crianças, que é de alguém da Portela, que diz, é bonito, é bonito, é bonito. E depois dessa música, todas as 4 seguintes são invocação a Odará. Odará, para quem não conhece, Exu, para quem não conhece, está ligado a tudo que é pornografia. Todas as músicas, tudo que for falado nas creches vai estar sendo oferecido a Odará. E lembram de Jericó, quando nós cercamos, porque eu também estava lá, pelo menos vibrando. Quando eu leio, eu me transporto para lá. Lembram que o povo de Israel, quando precisava vencer Jericó, cercaram as muralhas? Todas as creches e escolas vão estar sendo cercadas e gritando Odará. Mas nós somos mães, né? Quem é do espaço infantil? Você é? JPI começa, não é isso? Vão estar acontecendo simultaneamente 3 eventos que se chama JPI. A jornada pedagógica, os professores vão estar passando por essa situação no primeiro horário, vai ser de 7h30 às 10 horas. 10 horas são os alunos e os pais na escola, chamado Portas Abertas. Os pais vão estar recebendo todo esse tipo de lixo. E depois, para quem tem 2 turnos, vai acontecer turno da manhã, período intermediário e turno da tarde. Mas eu creio que o nosso Deus não vai deixar que isso aconteça. E foram escolhidos 5 creches para que fosse filmado e passado ao vivo. Uma das creches que foi escolhida, adivinha qual foi? Aqui eu trabalho. Impressionante, né? Eu perguntei qual foi o motivo, que eu estou lá perdida perto dos presídios, de eu ter sido escolhida. Aí, Edna, foi o acaso. Eu falei, entendo muito bem. Vocês sabem que eu não vou fazer nada disso, não sabe? Entre uma das outras coisas que tem, é uma carta de uma escritora dizendo, o programa é bem vasto. Uma das cartas diz assim, procura-se uma criança sequestrada. E essa criança, ela foi sequestrada, sabe por quê? Porque tiraram da vida dela o Papai Noel, o Saci Pererê, o Coelho da Páscoa e outras coisas do gênero. Então, ela se sente sequestrada. Então, ela precisa que se devolva tudo isso para que ela perdeu, tudo isso que ela perdeu. E vocês sabem que eu estou na rede municipal há 30 anos. Em agosto tenho recesso. Setembro eu trabalho para fazer a passagem para a colega que vai ficar. Em outubro eu me aposento. Graças a Deus, amém? Estou pensando em abrir uma escola aqui, né, Cláudia? No sítio, porque não vai ter outro jeito. Certo? E como eu comecei, desde o primeiro dia que eu comecei, eu sempre falei para as crianças, quando me convidaram para dirigir essa creche há 10 anos, eu falei, só debaixo de uma posição. Papai Noel não desce lá.
Papai do céu pode andar à vontade na creche, nas salas, nos corredores, mas Papai Noel não desce. Outra pessoa que não fica lá, coelhinho da Páscoa, porque o bicho da Páscoa não é coelho, é o quê? Cordeiro fica lá. Na Páscoa o cordeiro chega, já está lá, ele é homenageado, ele é cantado, mas o restante... E esse ano já vai começar com essas situações. Então, o homem faz plano, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Amém? E eu queria que vocês começassem a partir de hoje, já invocar o nome desse Deus que nós cantamos, que é todo-poderoso. Hosana ao nosso rei. Quem vai entrar nas creches do município e nas escolas é Hosana. Odará não vai entrar. No nome de Jesus, amém? Não vai entrar. Porque aonde Deus está, o mal não entra. E eu creio nisso, ele não vai entrar. Amém? Bem, o trabalho na creche vai ser iniciado com uma coisa chamada, eu não sei se eu estou pronunciando direito, é Ubuntu ou Ubuntu. Isso significa unidade, união. E eu tinha que pegar toda aquela parte dos deuses africanos, não tenho nada contra africano, mas nem todo africano idolatra o diabo, concorda? Deus tem entrado na África e tem restaurado os africanos. Amém? Entrou no Brasil, entrou na África, então eu tenho que orar pelos africanos. Adorar os deuses dele, não. Então eu venho orando, pedindo, Senhor, como eu vou fazer o primeiro dia? Aí eu recebi uma mensagem da internet, não sei se vai poder botar, e é assim que nós vamos começar o nosso primeiro dia. Eu não sei o que vai acontecer comigo no primeiro dia, mas nós vamos falar sobre Ubuntu, sim, Ubuntu, mas dessa forma. Queria que vocês vissem e estivessem orando. Isso já é Deus dando inspiração, amém? Coitado, eu dei agora para eles, eu nem sei se eles vão conseguir. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas
prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas. Isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. É assim que eu vou começar. Eles deixaram eu falar, abriu o caminho para falar de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eles querem que eu fale sobre Ubuntu. Vou falar, não é verdade? E eu preciso de vocês, porque a gente não vive sozinho. Eu queria que nós, nesse momento, orássemos para que todo diretor, porque isso vai estar na mão de todos os diretores, e tem um bom grupo de diretores que são esposas de pastores, mas estão com medo. Tem gente que pediu licença médica para não estar lá. Quando eu fui falar com o pessoal, Edna, pede uma licença médica. Eu falei, eu não sei se Paulo ia pedir uma licença médica, quando disseram para ele que ele poderia sofrer penalidades. Não é verdade? Não quero pedir licença médica, eu quero estar lá, eu quero estar com Cristo quando a luta o quê? Se travar. O diabo falou para mim assim, nossa, depois de 30 anos você vai ser exonerada, vai perder tudo. Deus falou para mim, quem é mais importante, Edna? O dinheiro que você ganha daquele município ou eu na tua vida? Então, o meu lugar é lá, amém? Mas aproveitando esse momento para falar com Jesus, comecei com ele e quero terminar com ele na rede municipal, amém? Vamos orar então, para que Deus dê coragem. Primeiramente, as professoras não tenham medo, que elas não fiquem com medo, que as dinamizadoras que vão estar, as mediadoras que vão estar fazendo esse trabalho, eu mandei esse vídeo para todas elas, que elas tenham coragem de colocar, amém? E que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez nas escolas, porque é das crianças o reino de Deus. E ai de quem escandalizar um dos pequeninos. Melhor é cometer homicídio, não é verdade? Suicídio, desculpa, não é verdade? Porque das crianças é o reino dos céus. Amém? É delas. E a gente não pode se acovardar. Vamos orar então? Gente, vamos ficar de pé como exército mesmo e pedir a Deus que realmente não aconteça o que está sendo previsto. E que Odara fique no lugar dele, que é no inferno. Deus amado, nós estamos diante de Ti agora, Senhor. Nesse momento, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus,
que Tu proteja, Senhor, as crianças do nosso Brasil, as crianças do mundo, Senhor. É delas o Teu reino. O diabo sempre teve inveja, Senhor, e sempre quis matar as crianças, Senhor, principalmente os meninos. Mas, Senhor, nós declaramos que nenhuma doutrina maligna vai entrar, Senhor, pelos portões dessa escola, Senhor, no Brasil, Senhor. Te pedimos, Senhor, uma ajuda, porque nós somos sozinhos, Senhor. Precisamos uma das outras, Senhor. Eu preciso das minhas irmãs, preciso da oração das minhas irmãs, Senhor, para que eu possa, Senhor, testemunhar segunda-feira naquele lugar, Senhor. Me dê coragem e força, mas me dê, sobretudo, Senhor, o Teu Espírito Santo. Que eu seja cheia, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Cheia de autoridade e ousadia, Senhor, que eu vou precisar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoamos também todas as outras diretoras que estão na mesma situação e as mediadoras. Sê com elas, Senhor. Da mesma forma que Tu estás sendo comigo, seja com cada uma delas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Cláudio? Amém. Em nome de Jesus. Ana Rita, vem aqui orar pelo Cláudio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estender nossas mãos aqui. Vamos profetizar sobre a vida do Cláudio agora. Eu creio, ele já é um canal de Deus, né? Na nossa vida, na vida da igreja. Mas para que esse momento seja mais uma vez usado pelo Senhor. Amém? Pai, nós queremos Te render honras e glórias, Senhor, pela vida do Teu Filho, que está nessa tarde conosco. Senhor, nós Te pedimos agora, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que Tu venha, Senhor, de uma maneira poderosa sobre a vida do Teu Filho agora. Senhor, que o Senhor use os lábios dele, seja a Tua boca falando. Senhor, enche ele agora da Tua sabedoria. Senhor, segura agora o Teu servo em Tuas mãos. Senhor, nós sabemos como é difícil, Senhor, muitas vezes estar aqui compartilhando, falando, Pai. Não é fácil, Senhor, mas nós Te pedimos a Tua ajuda, a ajuda do alto, Pai. E nós cremos, Senhor, que Tu tem uma palavra maravilhosa para nós nessa tarde. Uma delícia que vem do céu, Senhor, para encher, Senhor, a nossa vida. Pai, que Teu Filho não venha falar dele mesmo, mas que seja totalmente dirigido pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho. Sustenta cada dia, Senhor, em fé e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tremenda responsabilidade, né? Eu confesso a vocês que eu estou meio trêmulo, não sei se por estar aqui, mas já foi muito bom estar aqui, queridas, poder participar desse tempo da música, enfim. Deus se movendo entre nós, é muito tremendo isso, né? E as mulheres, elas têm todo um perfume, toda uma característica, né, para adorar a Deus, não sei se por causa da sensibilidade, e isso sempre me toca muito, entendeu? Estou muito feliz de estar aqui, embora estou trêmulo, tá bom? Alguns anos atrás, Deus me falou, na verdade, acho que Ele começou a me mostrar na minha leitura, na palavra, sobre a vida de algumas mulheres. E eu não sei por que Deus começou a me chamar a atenção para algumas mulheres na Bíblia, que estavam sempre envolvidas com uma história assim muito tremenda, né? Eu, pessoalmente, aprendi muito com as mulheres das Escrituras. E desde então eu comecei a falar, já falei algumas vezes aqui, até publicamente, que Deus tinha me dado uma palavra. Eu acho que em função disso, as irmãs me chamaram para compartilhar hoje, né? Acho que por eu ter falado sobre isso, mas de verdade, quando você olha para as Escrituras e vai lendo, você vai vendo mulheres na Bíblia que marcaram profundamente ali aquele momento que elas viveram, foram instrumentos de Deus. E não só, claro, instrumento para o bem, você vê também mulheres que tinham muita força para o mal, que foi, vamos pensar assim, um canal de ruína para a vida de alguém. Mas naquele momento ali, Deus já chamou minha atenção para
para exemplos de algumas mulheres, exemplo de fé, exemplo de obediência, exemplo de tudo. Eu já guardo essa palavra já há algum tempo no meu coração, porque me ensinou, me instruiu. Mas quando a Cris me chamou, e principalmente essa semana agora, eu pensando no que falar, até porque, como eu já falei aqui, talvez vocês saibam disso, eu gosto de falar uma palavra que eu creia que é para aquele momento, para nós naquele momento, né? Aquilo que está no coração de Deus. Eu estou sempre assim, buscando ouvir o que está no coração de Deus. E aí, como isso é uma característica minha, para mim a vida é difícil falar de algo que Deus me falou há 2, 3 anos atrás, a não ser que isso volte ao meu coração como uma carga, como um peso, porque eu entendo claramente que Deus quer falar aquela palavra naquele momento. Porque se você vai para as Escrituras têm palavra para tudo, e tem muitas palavras também para as mulheres, amém? Mas o que Deus quer nos falar agora, hoje, né? Nesse momento aí, onde as nossas crianças estão sofrendo esses ataques todos das trevas, essas pressões todas, enfim, o momento da família, eu tenho pensado muito sobre a família, até porque eu tenho sabido, né, tenho visto, tenho escutado acerca de famílias que estão sendo destruídas, e famílias assim que passaram entre nós, né, porque família sendo destruída você vê todo dia no mundo. Mas eu confesso a vocês que eu ainda não me conformei, e espero nunca me conformar, de ver uma família que caminhou conosco, já andou pertinho, que nós conhecemos vários anos e depois você ouve, algum tempo depois, até que você perdeu o contato com essa família por algum motivo, né? E você fica sabendo que essa família hoje está destruída, que os filhos estão perdidos, que o casal está separado, enfim, aí isso me gera assim uma profunda tristeza, meus irmãos. Também não é só isso, quando eu olho também para a igreja, né, enfim, quando a gente vai pastorear, a gente sabe que a família hoje tem sido, não somente hoje, mas principalmente hoje, tem sido talvez o principal alvo do diabo, para destruir, para frustrar o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é uma família, amém? Está lá em Romanos. E a gente sabe que a base desse propósito também tem a ver com a família, com a nossa família, porque é ali onde tudo começa também. E eu pensando nisso, essa semana eu comecei a orar a Deus. Falei assim, eu quero uma palavra do teu coração. Eu comecei a dispor meu coração para ouvir aquilo que eu creio que está no coração de Deus e aquilo que eu acho que Deus espera de cada um de vocês, né? Todos nós, claro, mas aqui como eu encontro de mulheres, o que Deus espera de vocês nesse tempo agora. Então eu não vou falar, tá, Cris? Aquela palavra que eu já fiz aqui propaganda muitas vezes. Um dia, quem sabe, né, se Deus mais uma vez assim trouxer no meu coração como uma carga, para aquele momento eu falarei. Mas eu quero falar com vocês aqui um outro assunto, tá? Que passa por isso. Mas eu não vou me demorar muito. Eu escrevi muita coisa, né, de 3 dias para cá, mas eu não vou assim, enfim, eu vou tentar aqui sintetizar tudo aquilo que eu escrevi e colocar para você a carga que está no meu coração, tá bom? Amém? Bem, abre comigo no texto de Provérbios 14:1, se puder ali, colocar ali, Mires, um texto muito conhecido, que eu tenho pensado sobre esse texto. Na verdade, eu vou ler com vocês 2 textos, tá? Eu sei que esse encontro de mulheres, eles não são só mulheres casadas, né? Sim, tem muitas solteiras aqui. Quantas solteiras nós temos aqui? Bem, é a minoria, não é a maioria, né? A maioria são casadas e, claro, dentro das casadas tem muitas mães, né? Mas para você que é solteira, embora essa palavra possa parecer que é uma palavra direta para as casadas, mas se você entender o que eu vou falar, pegar o princípio, a ideia, você não só vai aplicar para a tua vida hoje, para esse momento, mas também, quem sabe, se o Senhor te permitir você constituir uma família, você vai poder aplicar, tá bom? As solteiras aí. O
que diz o texto de Provérbios 14:1? Depois a gente vai ler o texto também de 1 Pedro 3. O que diz lá o texto? A mulher sábia edifica a sua casa, não é assim? Mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Tá? Esse é um texto. Vamos lá para o outro texto, né, para a gente ler também ele, depois a gente volta para esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 6, Pedro também escreve às mulheres da igreja. Né? E as mulheres casadas, né, que é um texto, as mulheres casadas também. Já está lá posto lá, se você quiser acompanhar aqui no telão, olha, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouros, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, a si mesma, se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Até aqui. Esses 3 dias para cá, eu comecei a meditar principalmente no texto de Provérbios 14:1, e comecei a pensar um pouco sobre isso. Eu não sei se você sabe quem escreveu o livro de Provérbios. Você sabe que foi Salomão, não é isso? Um rei, Salomão, um homem que escreveu o livro de Provérbios. Eu não sei também se você sabe também que Salomão, ele foi um estudioso da vida. Diz que a Bíblia diz que Salomão, ele se dedicou a observar as coisas, né? E ele estudou plantas, e está na Bíblia também, mas a história conta isso. Mas muitas coisas que Salomão escreveu, é claro que foi inspirado por Deus, né, porque ele era um homem muito sábio, mas foi resultado de observação, dele olhar as coisas e começar a pensar naquilo que estava vendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto aqui, de Provérbios 14:1, primeiro que é um texto isolado. Se você ler o capítulo de Provérbios, você vê que é isso aqui que está aqui. E você não encontra, por exemplo, um outro texto na Bíblia que fale a mesma coisa que Salomão disse aqui, você não encontra. E ele diz aqui que a mulher sábia edifica a sua própria casa e a insensata com as próprias mãos a derriba. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês sabem, nós já aprendemos aqui muitas vezes, que a mulher, principalmente nesse tempo aqui, até outro dia, a mulher, ela não tinha muita expressão na sociedade. A mulher, ela não era vista. Eu não sei se vocês lembram que o Franco chegou a dizer que o judeu, ele tinha uma oração, que na oração que ele fazia, ele agradecia a Deus por não ter nascido gentio, e também por não ter nascido mulher. Lembra que ele fala sobre isso? Porque a mulher, meus irmãos, dentro daquilo que você estuda, que você lê, a mulher na sociedade, ela não tinha muito valor. Na verdade, o valor da mulher era ser mãe. A mulher, ela não ocupava, por exemplo, funções importantes, a não ser raras mulheres, por exemplo. Mas ela não tinha funções assim de expressão. A mulher, na verdade, a maioria delas, ou todas elas, não podia nem trabalhar fora. Daí o cuidado que Deus tinha com a viúva, porque a viúva, se ela não tivesse filhos, ela se tornava uma mulher desamparada, fadada a morrer, fadada a perecer, porque não tinha alguém que... Ela não podia cuidar dela. A mulher, segundo a história, segundo a Bíblia, ela tinha que ter um dono. Ou o pai era o dono dela,
ou quando ela se casava, o marido se tornava dono dela. Era assim, literalmente. Daí a oração do judeu, baseado nessa história toda. Só que quando Salomão escreve, meus irmãos, Salomão vê uma coisa que eu acho que ninguém via, que ninguém viu. E eu não sei se as mulheres hoje veem isso. Porque Salomão parece que ele colocou, não é que ele colocou, ele identificou que o edificar e o destruir a casa estava na mão das mulheres, da mulher. Diz que a mulher saiba o que ela faz. E a insensata. A casa aqui, essa casa que Salomão está dizendo, não é parede, não é tijolos. Ele está falando da família. E eu não sei se você já pensou sobre isso. Mas isso fala de um tremendo poder. Porque a família, eu acho que é a coisa mais importante dentro das instituições da terra. A família é a coisa mais importante. Você concorda comigo ou não? Tem alguma coisa mais importante que a família? A empresa, o sucesso financeiro, qualquer coisa, estudo, qualquer coisa que você possa conquistar, alcançar, qualquer coisa que alguém possa colocar nas mãos de alguém para cuidar, existe coisa mais importante que a família? Eu creio que não. A família, meus irmãos, é uma instituição divina e é a mais importante sobre a terra. E Salomão, quando ele olhou para a mulher, ele viu que a mulher, ela tinha esse poder. Num tempo que a mulher estava escondida, ela não aparecia muito. Mas mesmo não aparecendo muito, mesmo não ocupando cargo na política, né, a mulher, o máximo que ela poderia chegar era ser rainha. Mas tinha um rei sobre ela, né, assim, e ela era rainha porque era esposa do rei. A gente sabe que Esté teve uma influência muito grande ali, mas você vê que a influência dela foi como uma esposa ali, enfim, como uma mulher de Deus, mas como esposa, como rainha. E Salomão conseguiu ver isso. E eu comecei a pensar nisso. Porque esse assunto da edificação da família é um assunto tremendamente importante, meus irmãos. Porque a impressão que eu tenho, né, eu tenho 52 anos de idade, a impressão que eu tenho é que cada ano parece que as famílias estão ficando pior. A coisa está se deteriorando. Porque tudo começa ali. A gente está vivendo um tempo, por exemplo, principalmente vocês, mulheres, né? Ou as mulheres do mundo, elas tiveram várias conquistas. A mulher até outro dia não votava, não podia trabalhar como trabalha hoje. Tem várias conquistas que as mulheres alcançaram agora, nesses últimos tempos. Mas parece que essas conquistas não têm representado absolutamente nada em relação à família. Alguma coisa está de errado. Porque se nós estamos melhorando por um lado, se está se reconhecendo, por exemplo, o valor da mulher, e aí, eu não sei se é exatamente isso, porque para mim o valor da mulher está aqui, ó, nas coisas que Deus estabeleceu. Porque se você entende que a família é a coisa mais importante sobre a terra, e se Deus colocou isso nas mãos das mulheres, eu acho que as mulheres, elas estão com a bola cheia com Deus. Você pode dizer amém ou não? É o que eu entendo, tá? É o que eu entendo. E o que acontece? Hoje, coincidentemente agora, na hora do almoço, né? Eu estava sozinho em casa com meu filho mais velho, e a gente foi almoçar e a gente começou a rolar um papo ali. Ele falou que ontem ele estava não sei se com Rafinha, com Débora, e eles estavam justamente conversando sobre esse texto aqui que eu li. Que a mulher edifica a casa. E a pergunta, né, que ele falou assim, pai, a pergunta que a gente estava fazendo é por que a mulher é que edifica? Por que a Bíblia diz que a mulher é que edifica? E a mulher que destrói também. Por quê? Vocês sabem por quê, não? Oi? Por que nem o homem? Por que a mulher que edifica? Bem, o que eu acho, meus amados? Eu acho, em primeiro lugar, o seguinte, eu não acho que a edificação é algo só da mulher, entendeu?
somente, a mulher sozinha, né? Assim, eu acho que tem participação do homem também. Embora o texto diga que a mulher edifica, né? Mas eu sei que a mulher casada, ela tem influência ali do marido dela, aquela coisa toda. E eu estava falando para o meu filho, eu falei, meu filho, numa construção, estava dizendo para ele, embora a maioria de nós não sabe disso, você olha uma estrutura como essa aqui, uma coluna como essa aqui, ali, meus irmãos, existem dois elementos que trabalham ali numa construção, numa coluna, para dar sustentação à casa. Existe o concreto, não é assim? E existe o ferro. Embora você não está vendo, mas atrás dessa coluna aqui, ó, por dentro dessa coluna, tem ferro. Ferro. E são dois elementos diferentes. E que trabalham de forma diferente, mas com o mesmo propósito. Por exemplo, vou te dar aqui uma aula de engenharia, tá? O concreto, ele trabalha, ele resiste à força da compressão, por exemplo. O concreto, ele não deixa que aquele material ele se comprima, sabe, essa força de compressão. Então ele protege o ferro, porque o ferro não consegue suportar essa força de compressão. O ferro trabalha diferente, o ferro trabalha na força de expansão. Ele não deixa que o concreto se expanda e rache, porque se o concreto ele se expande, a construção cai embaixo. São dois elementos diferentes, mas que trabalham com o mesmo propósito. Assim é o casal, assim é a família. Embora são pessoas diferentes, que trabalham de forma diferente, vivem papéis diferentes na família, mas com o mesmo propósito. Mas por que a mulher edifica? Eu vou colocar aqui algumas coisas, se julguem, tá? Eu acho que a mulher, ela edifica, porque a mulher é aquela pessoa, é aquele elemento da família que passa mais perto dos filhos da família. Eu estava fazendo assim um cálculo na minha cabeça, eu tentei até fazer uma pesquisa, não achei. Eu acho que a proporção assim da mulher com a família, eu digo família, é claro que família necessariamente tem que ter filhos, né? Mas filhos fazem parte da família. Então vamos pensar aqui numa família com filhos. Eu penso que a proporção do tempo dos pais com os filhos, né, separando do homem e da mulher, para mim, é uma proporção de 70 para 30. O homem, geralmente, é aquele homem que está fora de casa praticamente o dia inteiro, né, assim? Ele sai pela manhã de madrugada e fica em torno de 10, 12 horas fora de casa para trabalhar, para ganhar o pão. E, geralmente, eu digo, na maioria das famílias, a mulher está em casa. A mulher está cuidando dos filhos, né, assim? Está arrumando a casa, fazendo a comida. Quando o marido chega à noite, e que ele vai estar em casa, até esse tempo que ele está em casa, a mulher também está lá. Então você vê claramente que o tempo que a mulher tem em relação à família é muito maior do que o homem. E aí eu penso que a mulher edifica por causa disso, porque quando você pensa numa obra, por exemplo, e você sabe que tem a parte que planeja, né, que faz a planta, e a parte que executa, você sabe que a parte que executa é aquela parte que está presente na obra. Não é assim? O engenheiro, ele consegue tomar conta de 10 obras ao mesmo tempo. Mas o pedreiro, ou o mestre ali de obra, ele tem que estar na obra. E a mulher edifica, porque a mulher é esse mestre de obra. Ela que põe as mãos na massa. Daí o texto diz que a insensata, ela destrói com o quê? Com as suas próprias mãos. Porque ela passa mais tempo na casa. Ela está mais tempo com os filhos. Então você vê que essa figura da mulher, ela é muito presente na vida dos filhos. E aí pode ser filha e pode ser filho também, homem. Mas eu estava pensando também sobre isso. Falei assim, pô, não é só em casa. Porque embora a casa é a principal fonte educadora e formadora dos filhos, mas a gente entende também que a escola, ela tem uma cooperação com isso também. Eu não tenho aqui a estatística, Edna, mas eu acho que pelo menos no tempo que eu estudei, eu acho que os 90% dos professores são mulheres, não são? Ainda é? A maioria é mulher. E vai ser aquela mulher também que vai ingerir na tua vida. Então você vê que o papel da mulher na formação do ser humano da pessoa é muito presente. Quer em casa, né, com a mãe,
quer na escola com os filhos, você vê que o papel da mulher está sempre ali. E aí, de fato, a mulher é quem edifica a casa. Até porque para edificar tem que estar mais perto, tem que estar no alcance das mãos. Você pode dizer amém? E aí eu não sei aí para os irmãos aí, né? Se isso responde, mas não é só isso, meus irmãos. Eu acho que não é só essa questão de ter mais tempo. Eu penso que as mulheres, ela foi dotadas de capacidades que nós não temos, os homens. Eu sou casado há quase 30 anos, né? E com a mesma mulher, graças a Deus, não é? E como, minhas amadas, minha esposa me ajudou durante esses 30 anos. Porque eu sou homem, entenda bem, eu sou homem igual o teu marido. Tem coisa que nós não conseguimos ver, não conseguimos. A gente não consegue perceber. Outro dia minha esposa chamou e falou assim, Cláudio, não vou citar o nome aqui da criança, para não, fulano não está bem. Eu falei, Celi, não é possível. Porque eu olho e não vejo, meus irmãos. Mas ela olha e vê, percebe. E aí me fala, me dá aquele toque, porque, claro, tem coisa que diz respeito a mim, não é? Mas você vê que ela, até aquilo que não é papel dela fazer, por exemplo, tem coisa que é papel do homem fazer, ela que me dá os toques lá e eu vou, e quando eu vejo lá, é batata, o negócio encaixa. Isso é, e aí eu concordo com o Salomão, ele está certo. A mulher edifica. E edifica essa casa, essa instituição que é a coisa mais importante que Deus plantou sobre a terra. Eu não sei se você achou que eu ia falar sobre submissão, essa coisa toda, mas eu queria falar sobre a força que vocês têm. Sobre o poder que a mulher tem para edificar e para destruir. Porque, por outro lado, também você vê mulheres destruindo a família. Essas últimas 2 ou 3 semanas, eu tenho pastoreado famílias as mulheres foi assim uma forte cooperadora para a destruição da casa. Forte. Entendeu? Coincidentemente. Ou porque não cumpriu bem, né, o seu papel, ou então ou por aquilo que não fez, ou por aquilo que fez. Coincidentemente. Mas o que eu queria te falar, né? Porque, bem, se a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói, como edificar com sabedoria? É uma pergunta, né? O que é isso? E eu queria, assim, rapidamente, só falar com você, eu quero, de fato, sintetizar aqui, que eu vou dizer, mas para te dar algumas orientações para esse tempo agora. Quantos de vocês já ouviram falar sobre uma palavra chamada oxi? Quem já ouviu aqui falar sobre oxi? Rapaz, 1, 2, 3, umas 4 irmãs só? Oxi. Já ouviu, Lídia, sobre oxi? Sabe o que quer dizer oxi, não? É shampoo? Anticoncepcional? É nome, parece nome de remédio, não parece nome de remédio? Oxi. Oxi, minhas irmãs, era uma palavra que alguns anos atrás, eu admiro aqui as irmãs que têm mais tempo conosco, elas deveriam lembrar desse negócio, porque oxi era uma coisa que a gente falava muito há uns anos atrás. Então, não um passado mais recente, um passado assim, um pouco mais distante, mas a gente falava muito sobre oxi. Quando a gente pegava algumas irmãs, lembra não, Ana Lídia? Quando a palavra oxi é O de ovo, C de casa, S de sapo e E de elefante. Oxi. É uma sigla. Oi? Oxi. Quer anotar? O-C-S-E. Oxi. Parece nome de remédio. Eu vou receitar para cada uma de vocês hoje, tá? Oxi. É uma sigla. Alguns anos atrás, eu estava exatamente aqui nesse lugar aqui, e eu estava conversando, tinha um grupo de irmãos aqui, sentado assim em círculo,
E um dos irmãos, naquele momento, ele tomou a palavra e ele começou a falar um pouco da vida dele, de como a vida dele tinha sido e como a vida dele se encontrava. E eu conhecia a vida desse irmão, porque estava desde o princípio, enfim. E esse amado, ele foi um líder, assim, um líder muito frutífero entre nós, muito, muito. Tem gente que caminhou com esse irmão que hoje são líderes, são pastores. E eu me lembro que naquela época, quando eu cheguei para estar aqui entre os irmãos, esse amado já era um homem que tinha, a sua casa era sempre cheia de gente, enfim. É uma vida muito frutífera, um homem que Deus tirou das trevas, transformou a sua família, uma história assim muito tremenda, muito linda. E Deus começou a usar ele como instrumento para reconciliar pessoas, para restaurar casamentos. E ele começou a contar essa história dele de trás, do ministério dele. E aí ele parou e começou a falar mais da experiência dele presente. E infelizmente a história dele ali naquele momento, ela não condizia nada com o passado dele. Porque na verdade, tudo aquilo de lindo que havia sido construído, o reconstruído na vida dele, né? No casamento, na família, estava tudo caindo aos pedaços. A casa dele estava literalmente caindo na cabeça dele. Isso envolvia não só o ministério dele, mas passava também pela situação de filho, essa coisa toda. E de repente ele parou assim no meio da conversa e falou assim: olha, meus irmãos, eu gostaria muito de recomeçar a minha vida, de reconstruir tudo aquilo que um dia eu já tive, mas eu não sei por onde começar. Quando ele falou, quando ele fez essa declaração, na hora o Espírito Santo me deu uma palavra para ele. E eu comecei a dizer para ele por onde ele deveria, de fato, reconstruir. Por onde ele deveria reedificar ou edificar a casa dele. Porque a palavra, eu falei que o Oxi é uma sigla nisso. O O de Oxi é oração. A primeira coisa, meus irmãos, ou a coisa mais importante para se edificar uma casa com sabedoria, uma casa na rocha de verdade, é com oração. É a primeira coisa. E quando eu falei para esse irmão, eu falei que o Espírito Santo colocou isso claramente no meu coração, mas eu lembrei de uma passagem das Escrituras, que está lá em Esdras, capítulo 3, não sei se você lembra, quando os judeus que haviam sido levados lá para a Babilônia, por Nabucodonosor, e viveram como escravos lá por 70 anos, diz que depois de 70 anos, quando o Império Romano ele vence a Babilônia, o Império Babilônico, e aí se levanta um rei chamado Ciro, que era um rei persa. Diz que Deus inclinou o coração de Ciro para enviar os judeus de volta para Jerusalém, para reconstruir aquilo que Nabucodonosor havia destruído. Não sei se você já leu isso. E o livro de Esdras, o livro de Neemias e alguns livros proféticos foram livros escritos relatando essa época, essa volta, esse êxodo, esse retorno para Jerusalém. E Jerusalém havia sido destruída. Diz que Nabucodonosor entrou lá, destruiu os muros, destruiu as casas, os palácios, e destruiu o templo. Aquele templo que Salomão havia edificado, que era um símbolo, uma referência da manifestação de Deus, da glória de Israel. A arca estava lá no templo. E foi tudo destruído. E aí Ciro, inspirado por Deus, porque você vê isso claramente, Deus chama ele, inclusive, de servo, envia os judeus de volta para que ele pudesse reconstruir a cidade. E a gente sabe que essa reconstrução, ela passou por algumas fases, né? Você vê que Neemias, ele foi com o propósito de reconstruir o muro, os muros que cercavam Jerusalém, que era aquilo que representava a proteção para aquela cidade, porque Jerusalém estava cercada de inimigos ali, e as muralhas que cercavam as cidades naquela época, como a muralha de Jericó, como são os muros hoje da nossa casa, são os limites, as proteções que nós colocamos, os limites que nós colocamos para quem está fora, não é assim? Mas o outro personagem também que foi enviado para Jerusalém foi Esdras. E Esdras foi aquele cara que foi responsável para restaurar a palavra, restaurar o pastoreio. Ele era um sacerdote também, um escriba.
Então ele foi enviado para restaurar a prática que havia lá entre os judeus, que eles haviam esquecido tudo. Mas no meio disso aí, lá em Esdras 3, porque quando você lê os livros, né, eles não aconteceram, a ida de Esdras e Neemias, eles não foram no mesmo tempo. Mas lá no capítulo 3, se você ler, Deus enviou um homem chamado Zorobabel e um sacerdote chamado Jesua, com uma comitiva. E lá em Esdras 3, diz que quando eles chegaram lá, depois de 7 meses que eles estavam lá, depois vocês podem ler em casa, né? Diz que eles, lá no verso 1 e 2, diz que eles foram edificar o altar de Deus. E eles edificaram o altar, para que eles pudessem oferecer ali sacrifícios. Mas o engraçado, o interessante nessa história, é que se você segue lendo os seus primeiros versículos, no verso 6, por exemplo, diz que só ali no verso 6, no verso 6 diz que eles ainda não tinham lançado os alicerces do templo do Senhor. Havia sido tudo destruído. Mas lá no verso 8, por exemplo, 2 anos depois deles chegarem lá, foi que eles começaram a reconstruir o templo. Então a coisa é assim que eles chegaram, a primeira coisa que eles foram reconstruir lá não foi as muralhas, não foi os palácios, não foi o templo, que era a casa de Deus naquela época. Eles começaram pelo altar. Eu já falei isso aqui outra vez. Isso é muito interessante, porque é como se eles começassem a edificar de dentro para fora. E toda pessoa que edifica, que constrói, você sabe que a construção, pelo menos a que nós fazemos, é de fora para dentro. Primeiro você constrói, depois você mobília, você faz o acabamento. Mas nesse tempo eles fizeram o oposto. Eles começaram do altar. Por quê, meus amados? Porque é exatamente no altar, que tem a ver com a oração que eu estou falando, exatamente ali onde as coisas começam a ser edificadas e construídas ou reconstruídas. Até porque é no altar onde a destruição também começa. Engraçado, é ali onde tudo começa e é ali também onde tudo se encerra. Porque se você ler a história de Israel, até acerca dessa história específica aqui do exílio, por exemplo, você vai ver que eles foram vencidos e exilados a partir do momento que eles começaram a desprezar o Deus de Israel, que eles não mais valorizaram o altar, valorizaram o Deus que havia levado eles àquela terra. Então, quando eles viraram as costas para Deus, quando eles viraram e negligenciaram o altar, porque o altar, meus irmãos, era o lugar da reconciliação, era o lugar do perdão, ali era o lugar do sacrifício, ali é o início de tudo. Quando eles começaram a negligenciar aquilo ali, foi onde a ruína se estabeleceu. Mas foi por onde eles recomeçaram. E o que eu quero dizer para você? Você que tem essa missão hoje de edificar a tua casa com sabedoria, e isso envolve teus filhos, envolve também teu marido também. Você começa fazendo isso através da oração. Amém? E por que da oração? Porque quando a gente ora, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós não podemos fazer, mas Ele pode. A mulher, meus irmãos, ela pode estar limitada em fazer muita coisa uma vez que ela está em casa. Mas quando a mulher ora, as coisas acontecem. Existe até um livro antigo, O que acontece quando as mulheres oram, é isso? Não tem um livro assim? O que acontece quando as mulheres oram? Olha, e eu sei disso. Eu sei não só por causa da Bíblia, eu sei por causa da prática. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que uma das coisas assim que me admira muito na vida de Celi é que a Celi é uma mulher de oração. Isso eu olho e vejo. Pode não parecer, não é assim? Mas é. E eu consigo perceber a importância disso na minha vida, os efeitos disso na minha vida. Quer ver uma história bem recente e parece engraçada? Algum tempo atrás, minha esposa vinha falando comigo, até porque, como eu já falei aqui, eu vim passando mal desde o final do ano passado, meus irmãos, é uma luta.
Eu tenho travado uma luta com Deus, não só eu, tem outros irmãos também, mas eu tenho travado uma luta com Deus. E alguns meses atrás, ele vinha dizendo assim, Cláudio, você precisa emagrecer. Cláudio, você precisa fazer exercício. Cláudio, você tem que mudar a tua alimentação. Eu não sei se você já falou isso para o teu marido. Mas como Celia é uma mulher assim, muito disciplinada, ela fala muito comigo sobre isso. Porque ela faz isso. E ela falava, e quando ela falava, me irritava. Porque, deixa eu falar uma coisa com você, é ruim a beça, porque eu sei disso. Entenda bem, eu sei disso. Até porque nesses 30 anos, já fui magrinho, fui gordinho, aquela história. E eu sabia que o que ela falava é verdade, mas só que, às vezes, ouvir essas coisas é ruim. Porque para fazer determinadas coisas, não basta só você ser convencido, entendeu? Tem hora que você, mesmo alguém te dizendo aquilo que você sabe que tem que fazer, te aborrece, não aborrece? Mas eu percebi, eu não falei isso, ela está aqui na minha frente, eu não conversei isso com ela não. Mas houve um momento que ela parou de falar. Sabe o que ela fez? Eu sei disso, porque eu vi. Ela começou a orar por mim. O resultado disso, meus irmãos, que eu voltei a fazer exercício, comecei a mudar a minha alimentação, estou buscando emagrecer. E não fiz isso porque eu vi ela orando por isso, não, entendeu? Porque começou a acontecer alguma coisa comigo. Porque quando você ora, amada, quando você ora, minha irmã, as coisas acontecem. Aquilo que você já está há anos tentando mudar na vida de alguém, na tua casa, isso pode envolver teu marido, pode envolver teu filho, e pode envolver aí solteiro, noivo, pretendente. Quando você ora, as coisas acontecem. Por quê? Porque quem convence as pessoas, quem é que convence as pessoas? O Espírito Santo. Embora a Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, mas não é só disso não. O Espírito Santo, ele tem acesso a nós. Ele pode mostrar a você, mas não só mostrar, ele pode te dar forças, ele pode dar condições, porque de repente teu marido estava igual a mim, sabendo o que tinha que fazer, mas sem disposição, sem ânimo, sei lá, ou envolvido com muita coisa, porque às vezes a nossa vida está envolvida com tanta coisa, que você não encontra tempo, ou acha que não tem tempo para fazer essas coisas. A oração é em primeiro lugar, amém? Vamos lá partir para o Oxi. E aí, o segundo ponto fala exatamente do que eu estou agora dando continuidade. O C do Oxi, não dá para projetar lá não, né, Mires? Oxi não, né? O C é do quê? Calar. Orar e calar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Isso aí está lá dentro daquele texto que a gente leu inicialmente, lembra que a gente leu o texto? Então aqui diz que a mulher, como é que a mulher ganha um marido? É tagarelando no ouvido dele? É ficando igual a mulher lá de Provérbio, como goteira? É assim não? Sabia que aquela tradução, aquele texto lá de Zacarias, que diz nem por força, e nem por violência, que é uma tradução, mas pelo meu espírito, né? Eu acho que na revista corrigida é assim. Na atualizada é nem por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem uma tradução no espanhol, que ela diz que não é nem por força e nem por argumento, mas pelo meu espírito. Não é nem por força e nem por muito falar. Não é você ficar falando no ouvido do teu marido que você vai conseguir alguma coisa, amada. Você tem que fazer pressão no lugar certo. Para de ficar fazendo pressão no ouvido do teu marido e começa a falar com Deus. Amém? Faz pressão no lugar certo.
Porque quem pode mudar o homem, quem pode mudar você, inclusive, é Deus. Ninguém pode mudar ninguém. Você não muda teu marido não te muda. Amém, Michele? É Deus, pô, é Deus. E aí você se cala, porque não adianta querer convencer no gogó, no argumento. Vai ter discussão, vai ter problema, vai destruir, porque a sábia, a mulher sábia que edifica, em primeiro lugar, é a mulher que ora. Em segundo lugar, é a mulher que se cala. Mas a insensata ora? Não. E se não ora, aí que ela vai. Não, é verdade. É verdade. Porque quando você ora, se você é uma mulher de oração, em algum momento o próprio Espírito Santo vai dizer, já para de falar. Que você não vai convencer. Porque eu não estou dizendo que você não tem que falar, tá, amada? Senão você vai quebrar um outro princípio. Porque a Bíblia diz que se você vê teu irmão no erro, e esse irmão pode ser o teu marido, você tem que arguí-lo. Eu não estou falando que a mulher não deva falar nunca com o marido, nunca com o filho, nunca. Não, não é isso não. Você fala. Eu estou dizendo é que você não deve ficar tagarelando, falando direto e falando, achando que por muito falar, tu vai alcançar aquilo que você precisa. Falar você pode. Até porque se você não confronta ele, primeiro porque você não vai ajudá-lo, né, como diz a palavra, ou você pode acabar se tornando um cúmplice também. E dentro disso aí eu quero dar um toque para vocês mulheres, caso vocês não saibam. Eu estou dizendo isso porque a maioria dos homens que eu conversei, eles não sabiam que eles poderiam disciplinar suas mulheres. Tem homem que ainda acha que quem disciplina a esposa é o pastor. Não é o pastor que disciplina as mulheres, não, meus amados. Eu disciplino a minha. Quem disciplina a esposa é o marido. Porque, como diz as Escrituras, a mulher ela tem que ser submissa ao seu próprio marido. Não é o marido da esposa do pastor, não, entendeu? Ao seu próprio marido. Mas tem muito homem que não sabe disso. Pô, cara, eu posso fazer isso? O cara deve. Eu já disciplinei a minha também. E foi uma bênção. Mas o que acontece? A mulher não pode disciplinar o marido, pode? Não pode. Mas se ela não pode disciplinar o marido, e ela já falou com o marido dela acerca de um erro dele, de um pecado, o que ela faz, além de orar? Ela busca ajuda. Ela pode denunciar a mulher, ela pode denunciar o marido, sabia? Ela pode chegar lá para o pastor, lá, para a cobertura, para o discipulador, para o pastor falar, eu queria conversar contigo, porque fulano não me ouve, já falei com ele está fazendo assim, assado, tá, coisa, e pá, olha, não estou orando por isso, mas ele não muda, e eu queria pedir ajuda a você, para você sentar conosco e nos ajudar. Eu tenho uma história também para contar sobre isso. Vocês querem ouvir? Não. É tudo recente, porque eu sou igual, meus amados. Não fica pensando que... Recentemente, minha esposa procurou o irmãozinho que está lá atrás, Deraldo, que está aqui dando uma força para mim. Há umas semanas atrás, o Deraldo me chamou, me ligou. Falou, Cláudio, queria conversar contigo. Vem aqui em casa, pago. Aquele convite para tomar café. E nós sentamos. E eu já sabia que ela tinha falado com o Deraldo. E falou com o Franco também. Só que o Franco está lá em Curitiba, né? Não pode estar aqui. Aí Deraldo me chamou, o velhinho me chamou ali. E conversamos, né, Deraldo? Foi uma bênção, não foi uma bênção? Foi uma bênção, Celi? É assim. E aí fala, conversa, abre a palavra, né? Porque em algum momento a coisa não progride. A conversa entre marido e mulher ela não progride, não é assim? O marido ele pode corrigir a mulher não pode corrigir o marido, porém ela pode buscar ajuda. E tem que buscar ajuda. Porque esse texto de Pedro diz que nós, só para fortalecer essa questão, esse texto que nós lemos de Pedro, que diz assim, olha, não, nesse texto que não, espera aí, é um outro texto, desculpa. Aqui. É o texto de Efésios, desculpa, tá? Efésios 5, do verso 11 diante, diz assim, olha, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. E pai,
o que acontece? Quando a mulher se cala, e ela vê o marido em pecado, ela se cala, ela pode se tornar cúmplice também, porque isso eu já vi acontecer, de mulheres que se tornaram cúmplices dos seus maridos, porque a vida da mulher é assim, quando a coisa beneficia ela, boquinha de siri, fica caladinha. Quando a coisa prejudica, ela solta a boca no trombone, a vida acontece isso, né? Mas se você vê teu marido no erro, que você já falou com ele, por algum motivo, e ele não mudou, e se você não procura ajuda, não denuncia, você se torna cúmplice dele, e você vai acabar colhendo isso também. É o que eu tenho visto hoje. Essas famílias que eu tenho pastoreado hoje, algumas dessas famílias, a mulher foi cúmplice do marido. Até porque em algum momento ela foi beneficiada, entendeu? Pela situação. E ela não queria perder o que tinha, ela ficou caladinha. Só que esse negócio vai dar ruim, minhas irmãs. Em algum momento, essa casa vai cair na cabeça. Amém? Tá bom? Então, rapidamente, né? Eu estou passando assim só uma... Depois, se vocês quiserem, eu passo aqui o material para vocês, tá? OCS. O-C-S. S do quê? Servir. Eu estou dizendo que, às vezes, quando há desentendimento entre o casal, a mulher, ela, de alguma forma, ela faz greve. Uma vez que o marido dela está pisando na bola, não está tratando ela bem, o cara está mal, e ela fica mal também, e ela deixa de fazer o papel dela, de cumprir o papel dela. Estou falando que isso acontece. Isso passa pela relação sexual, quando a mulher faz greve, mas fala pelo próprio serviço dela em casa, né, com o marido, não quer servir, ou faz de qualquer jeito. Mas esse texto que nós lemos de Pedro, não sei se você lembra, ali diz que o marido que não obedece a palavra, diz que ele é ganho sem palavra, diz assim, olha, vamos ler de novo esse texto aqui, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio do quê? Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando as tuas palavras, elas não conseguem mais falar, a tua atitude fala. E você não pode deixar de servir, entendeu? Que você pode servir alguém, mesmo que essa pessoa seja má, por exemplo, e aí necessariamente é marido, pode ser qualquer outra pessoa, e você ganhar essa pessoa no serviço. Até porque, meus amados, o nosso serviço necessariamente é aquela pessoa. Nós servimos a Deus, amém? Nós servimos a Deus. A mulher, ela é uma boa esposa, não é porque o marido é um bom marido. Ela é uma boa esposa porque quem ordenou, quem mandou que ela fosse uma boa esposa, é o Senhor dela. E quando ela faz ao marido, ela está fazendo ao Senhor. Inclusive, quando você lê lá em Efésios, Paulo fala do casamento, ele diz que a submissão, que a vida da mulher, a referência é como ao Senhor. É como ao Senhor. Porque se você, de alguma forma, você muda o teu procedimento, você paga mal com mal, você faz greve, isso não vai cooperar de forma alguma para a tua casa ser edificada. Porque o diabo entra. O diabo entra. E nisso também, meus irmãos, eu poderia contar aqui várias situações que envolvem a minha esposa, embora eu estou falando muito dela hoje aqui, nem tinha pensado nisso, mas de alguma forma eu tenho que olhar para alguém, né, para quem está mais perto de mim. Ela não me pediu e nem me pressionou a falar dela aqui hoje não, tá, minhas irmãs? Mas eu vejo isso. Assim como eu sei que aqui entre nós existem outras mulheres que são modelos nessa coisa, de servir, de se doar, de se entregar, entendeu? Eu me lembro, já contei isso aqui outra vez, como eu ganhei meu vizinho, lembra? Como eu ganhei meu vizinho lá, eu morava no Jardim Letícia, um homem perverso, mau, um cara que nem a família dele gostava dele, lembra da história? Não? Um cara que passava em frente da minha casa, me humilhava, me xingava, a mim e minha esposa, passava armado, doidinho, que eu respondesse alguma coisa ruim, para me encher de bala. E um dia Deus colocou no meu coração que eu tinha que ganhar esse homem. E eu resolvi servi-lo, já contei isso já. Quando eu vi o carro, porque uma das acusações que ele tinha a nosso respeito é que a gente deixava o portão lá do condomínio
aberto. E a gente não fazia isso. Eu, como um discípulo de Jesus, eu fui educado pela fé, né, de estar na rua, de ver um papel no chão, pegar, guardar. Isso não é minha índole, não, entendeu? Por causa da obra que Deus fez na minha vida. Então, se eu chego em algum lugar, a porta está aberta, o portão está aberto, eu fecho. Então, a gente fazia isso. E ele, não sei porquê, ele tinha problema com o cristão. Ele já tinha problema com a família que estava lá. Então, tudo de ruim que acontecia ali, ele botava na nossa conta. E aí eu tomei uma decisão, falei, eu vou servir esse homem. Era difícil, meus amados, porque tinha que engolir sapo. Porque quando eu vi o carro dele vindo de longe, eu corria para o portão, abria. O portão estava fechado, porque a minha casa, inclusive, era na casa de esquina. Quem frequentava lá sabia, sabe, lá do Letícia, né, Michele? E outras pessoas sabem disso. Era próximo, eu corria, quando eu vi o carro dele abrir o portão, ele entrava, ele nem olhava para minha cara. Fechava o portão tranquilamente. Senhor, porque é para o Senhor, tem que ser para o Senhor, porque se fizer para o outro, tu vai aloprar. Se tu olhar pensando se a pessoa merece ou não, qual é a mulher que vai olhar para um cara, meu irmão, que só apronta com ela, vai achar que esse cara merece? Merece né? Mas quando tu olha para Jesus, ele merece? Claro que merece. E eu comecei a fazer isso. E foi um tempo, tá? Não foi um dia, uma semana, um mês, não. Passou-se muito tempo. Só que depois de um tempo, eu me lembro como se fosse hoje, ele estava vindo de longe assim, eu corri para o portão, porque eu ia para o portão, não deixava ninguém chegar na minha frente, não, foi questão de eu abrir. Eu me lembro, olha, foi uma coisa espiritual, eu olhei aquele amado dentro do carro. Eu vi a cara dele, assim, de decepção, sabe? Aquela coisa assim, pô, esse cara mais uma vez vai abrir esse portão. Eu olhei, eu não sei porquê, meus irmãos, eu vi isso. E ele parou, o portão aberto, eu ficava do lado assim, igual um porteiro, entendeu? Ele passava, eu fechava. Nesse dia, ele passou e parou. Janela assim comigo. Eu falei, cara, né, tu espera, pela fama da criança, tu esperar alguma coisa. Quando ele parou, ele olhou para mim e falou assim, cara, me desculpa, a palavra dele, pelas coisas que eu te fiz, que eu te falei, cara, me desculpa. Eu olhei para ele assim e falei, Carlinhos, fica tranquilo, mano. A partir desse dia, esse cara virou meu amigo. A partir desse dia, ele era aposentado, tinha um barco, ele pescava. A partir desse dia, batia na minha porta lá, a primeira vez eu ganhei um susto, né? Ele chegava lá com uma coisa para me dar. Lembra-se ali? Era peixe, era não sei o quê. Aniversário de filho, ia lá. Era um negócio doido, uma música, aquela música terrível. E a gente ia, né? Festa de filho. Esse amado, interessante. Ele ficou doente. E depois de um tempo, a partir desse dia, eles passaram a abrir o portão para mim. Ele passou a abrir o portão para mim. Quando eu chegava de carro também, estava pagando minha moeda, né? Abria e fechava. Quando ele não podia mais, ele mandava os filhos. E esse homem começou a adoecer, enfim. E para resumir assim, a história um pouco longa, esse homem um dia, eu fui socorrê-lo porque ele estava morrendo, né? E a gente orando por ele, Marquinhos me ajudou muito nesse assunto. E esse homem, na hora que ele estava morrendo, eu evangelizei ele. Eu preguei para ele, ele clamou por Jesus. Esse cara morreu dentro do meu carro. Já contei essa história, já. Morreu aqui em cima aqui da Vila Kennedy, aqui naquela subidinha ali. Ele deu o último suspiro no meu carro. E quem estava comigo era Edinho. Você estava na minha casa, Cris. Estava você e Edinho lá. Você não estava, não? Só Edinho. Edinho, coitado, foi mancando atrás de mim, correndo, maior desespero. Mas foi com serviço. Eu não ganhei esse cara na palavra. Claro que eu orava, é verdade que eu orava por ele. Até por causa de outra história que eu não vou contar agora, senão eu falei que ia ser rápido, né? Mas foi por causa do serviço. E nós podemos ganhar uns aos outros pelo serviço. Quando você dispõe teu coração para servir Jesus na vida do teu marido, porque nós servimos, meus irmãos, nós servimos de verdade a Jesus. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Mas eu sirvo a Jesus na vida de alguém. Porque você lembra que ele falou que se nós dessemos um copo d'água para alguém, lembra dessa história? Tudo que você fizer para alguém, é a ele que você está fazendo? Então, na verdade, você serve a ele na vida de alguém. E se você serve a ele na vida de alguém que é bonzinho contigo, a Bíblia diz que você já recebe o teu galardão. Mas se você serve a ele
na vida de alguém que só te dá pancada, só te devolve, né, uma coisa ruim, o teu galardão é maior, segundo a Bíblia. Quando você serve a Deus e não recebe daquela pessoa nada em troca. E se você fizer assim, minha amada, você vai ver o que vai acontecer na tua casa. Amém? Bem, falta agora só o é, né? O que é o é? Oi? É de esperar. Não é assim? É de esperar. Um salmo assim muito tremendo. Eu vou ler para vocês porque eu vou estar finalizando com isso. O Salmo 37 é um salmo muito tremendo, né? Porque o Salmo 37, ele fala, tem várias palavras aqui que são importantes. Do verso 3 em diante, diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu já falei isso com as moças, por exemplo, os rapazes, que essa palavra Deus me deu no dia que eu soube que a minha esposa gostava, era namorada por um outro rapaz, e eu era apaixonada por ela, né? Você imagina, apaixonado por aquela menina ali, ela com o coração lá longe. Eu fiquei muito triste. E o Espírito Santo falou naquela hora no meu coração assim, olha, me citou esse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ela não gosta muito que eu fale isso. Ó, mas 7 meses depois, essa mulher estava caidinha por mim. E vou dizer uma coisa a vocês, olha, não foi por causa dos meus atributos físicos. Não foi. Eu sei, eu sou humilde para entender isso. Não foi. É poderoso, tá, solteiro? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Olha, espera em quem? Nele quem? No Senhor. Não é esperar no teu marido, não é esperar em alguém, porque acho que esse é o grande problema. Tem gente que desanima no meio do negócio, que começa a fazer e quer ver mudança na vida da pessoa, e quer ver mudança logo. Essas mudanças, minhas irmãs, rápidas, geralmente são mudanças que não permanecem. A gente vive num tempo, né, parece que tudo tem que ser rápido, assim, a gente pede uma pizza, se demora 15 minutos, já faz cara feia, demorou muito tempo, né, quer passar no drive. Mas essa obra é uma obra demorada, porque é uma obra poderosa, é uma obra eterna, não é uma obra por um tempo rápido, entendeu? Essas mudanças, fast food, elas não duram. Até porque tem um tempo para todas as coisas, né? Existe um tempo para Deus falar, um tempo para Deus tocar, um tempo para Deus mudar você. Porque nesse tempo que você ora e espera, você fica com o olho lá, e Deus está com o olho lá e o olho aqui. Porque ao mesmo tempo que Deus está falando lá, Ele está falando contigo, Ele está mudando o teu coração, está te aperfeiçoando. Esse tempo que nós aguardamos é um tempo de transformação, de mudança dos dois lados. Espera nele, não é esperar na pessoa. Amém? Espera nele. Você pode dizer amém, né? É isso mesmo. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu escrevi muita coisa aqui, mas eu acho que é o suficiente para aquilo que eu creio que Deus quer falar contigo hoje. De verdade, minhas amadas, vocês têm um poder nas mãos muito tremendo. Eu sei que as mulheres, o diabo tem feito um trabalho assim muito forte no mundo inteiro, fazendo parecer que a mulher não tenha valor algum. E acho que isso de fato foi uma realidade, e é uma realidade talvez em muitos lugares. Em muitos lugares ainda, por exemplo, a mulher, ela é considerada como nada, em algumas culturas, né? Mas eu sei que isso é um erro de interpretação, é um erro de visão, de observar, sabe, de ver, de reconhecer o valor.
Mas eu acho que o diabo tem trabalhado tão fortemente nessa coisa, porque tem tirado a mulher de um extremo, quer colocá-la no outro extremo agora. O diabo quer tirar as mulheres da casa. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu estava ouvindo uma pesquisa. Em 2010, 40% dos lares no Brasil são governados por mulheres. Mulheres abandonadas, mulheres divorciadas. Aquela mulher que tem que fazer papel de pai e de mãe. E eu estava pensando, eu falei, meu Deus, esse número é maior. Porque você olha para algumas famílias, aonde está o marido lá, e aí vê o cara é só uma figura, né? Parece que é mais um objeto da casa, parece que não tem muita expressão. E eu sei que isso é uma coisa que é uma realidade. Mas também é uma realidade que o diabo tem distorcido isso na mente das pessoas, para que as mulheres não vejam a importância delas sobre edificar a casa, a família. E isso é uma coisa que tem influenciado a própria igreja. Você vê isso no meio da igreja. Mulheres que de alguma forma foram influenciadas por esse pensamento moderno, esse pensamento humanista. Eu sei que Deus quer restaurar essas coisas, sabe? A família é um projeto de Deus, e Deus conta contigo. Deus conta contigo, mas é uma edificação que não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ser no modelo dele, tem que ser da forma dele, tem que ser da maneira dele. E essas coisas que eu falei com vocês aqui, e tem outras coisas mais. Eu só quis relembrar uma coisa que a gente falava, porque quando a gente pegava uma irmã que estava atravessando o quadro dele, a gente falava assim, querida, oxi, você pode tomar várias vezes por dia, não tem superdosagem, não tem contraindicação, parece remédio, né? E também não tem efeito colateral ruim. O efeito colateral é tudo bom. Só melhora, só ajuda. Amém, minhas irmãs? Que vocês possam tomar ox todo dia, várias vezes por dia. Que Deus levante vocês, como eu sei que tem levantado, mulheres sábias, sabe? Mas que vocês, se você já permaneça uma mulher de oração. Se você ainda não é, se levante como uma mulher de oração na tua casa. Eu estava falando aqui que a mulher não pode, às vezes, ajudar o marido, não pode disciplinar, mas a mulher pode orar pelo marido. O teu esposo sai de casa de manhã, vai para fora, para esse mundão aí, essa coisa toda. A mulher pode ficar em casa de joelhos e orar e guardar esse homem. A Edna estava falando aqui das crianças aqui, as crianças. Olha, eu não sei, minhas amadas, se as escolas vão mudar, Edna, eu não sei. Porque quando eu leio a Bíblia, as Escrituras, o que eu vejo é que as coisas vão piorar cada dia mais. Mas a nossa família, Edna, ela não tem que ficar ruim. Você vai se aposentar da creche lá, você vai perder todo o teu controle ali, toda a tua ação. Eu sei que você tem lutado, tem passado aperto com as secretarias aí de educação, né? E tem resistido. Mas daqui a pouquinho você vai sair de lá. Os nossos filhos estão aí fora. Mas a nossa casa, a tua casa, é o teu lugar, amada. Você é dona dessa casa. Ali é o teu espaço. Ali você pode guardar teus filhos, ali você pode ensiná-los o caminho que eles devem andar. Ali você pode orar por eles. Uma prática que nós adotamos por anos. Quando nossos filhos ainda pequenos iam para as escolas, para a escola, nós impunhamos as mãos sobre eles e orava pelas crianças. Lembra-se que a gente orava? Orava quando eles iam dormir à noite, lá na cama a gente orava por eles. Você tem que impor as mãos sobre os teus filhos, para que quando ele chegar lá na escola, essa imundície, essa perversidade das trevas, ela não entre na mente do teu filho. Eu me lembro que quando meu filho chegou em casa uma vez, dizendo que a sala inteira, com a professora, riu dele, ridicularizou ele, porque ele falou que o homem não veio do macaco, o homem foi criado por Deus. Eu fui lá na escola e fui confrontar a diretora. Mas isso me alegrou, sabe por quê? Meus irmãos, me alegrou, porque eu vi que meu filho, ele não estava sendo influenciado por aquilo ali. Ele havia guardado aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu.
E eu vou dizer uma coisa para você, não é porque eu sou masoquista, eu creio no que está escrito. Lá fora, o mundo, a escola, o mundo, o Brasil, isso pela palavra, meus amados, não vai melhorar. Essa coisa do mundo, ela vai de mal a pior. A gente pode orar hoje, guerrear, e haver algumas mudanças pontuais, mas tu pode ter certeza, o mundo caminha para isso, de mal a pior, porque o mundo jaz no maligno, e o anticristo, ele está aí, às portas, está às portas. Onde é que vai ser o lugar de refúgio? A tua casa. Quem vai ser a pessoa que deve influenciar? Você. E você é a pessoa que mais tem contato com teus filhos. Não é assim? Isso cabe a você. Eu queria deixar isso para você meditar e pensar nesses dias. Amém? As irmãs aqui querem falar alguma coisa? Porque... Mas a mulher sábia, ela tem que perder tempo com os filhos, não só com as casas, amém? A gente tem visto isso dentro dos lares cristãos, que os filhos se tornam chato para os pais, Cláudio. E não estou dizendo do mundo, não. Acho que essa palavra é para a gente acordar. Porque sempre alguém vai fazer a cabeça dos nossos filhos. Ou nós fazemos e ganhamos ele para o Senhor, para ele ter, como o Cláudio colocou ali, a autoridade de dizer que o filho não, que o homem não veio do macaco, mas veio de Deus. Ou então a gente vai ver o filho como fardo, como eu já escuto muitas mulheres, e aqui dentro mesmo, doida para a criança completar a idade para mandar embora para uma creche. Quero dizer que quanto mais tarde seu filho ir para a escola, melhor. Seria bom ele nem ir, certo? Mas quanto mais tarde ele ir para a escola, a Dani e a Rafa foram para a escola aos 5 anos. Eu não era professora na época, eu as alfabetizei em casa, porque o melhor lugar do mundo para a criança estar é no lar. Eu fico triste quando eu vejo numa maior chuva, um temporal, um frio terrível, os pais levando as crianças de 6 meses para a escola e não trabalham fora. Elas levam para não ficarem, não terem trabalho de estarem na escola. Essa vez, agora eu fui convidada se eu não queria montar uma colônia de férias. Tem pais me oferecendo mais de R$2.000 para eu ficar nas férias com as crianças. Porque não gostam de ficar com os próprios filhos em casa. Certo? É lamentável. E também não é ficar em casa brigando, ou ficar reclamando, mas orar. O Cláudio falou que orava com os filhos pequenininhos. A Rafaela acabou de me ligar, agora ali o telefone tocando, era a Rafaela. Ela disse que o que ela tem mais saudade, não é o tempo que ela viveu em convívio com os irmãos somente, também tem, mas o que ela tem mais saudade é quando ela era pequenininha e a Dani pegava minhas panelas lá e viravam bateria, e elas cantavam. Eu tenho uma porção de CD não, nem sei o que é aquilo, aquelas fitas, que ela cantando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Marcos botava música em todos os versículos e elas ficavam cantando os versículos. Foi o melhor tempo da vida dela, foi aquele. A gente, o quê? Em família, ensinando os filhos e adorando. Dá um trabalho. Eu falo isso de letra, porque vocês sabem que eu acho que das mulheres de pastores eu sou a única que trabalho fora. Não é verdade? Mas eu trabalho fora por causa de um motivo. E só fui trabalhar depois que as crianças estavam na idade da escola. Eu as colocava na escola, trabalhava no mesmo horário dela, buscava, e eu fui trabalhar por causa de um chamado de Deus. Eu não estou lá por causa de salário, eu não sustento a casa. Quem sustenta a casa é o Marcos, mesmo porque o meu salário volta todo de novo para a mão dele. Mas não adianta você ficar em casa, não adianta você ficar em casa. Se você não gasta tempo de oração, tempo de conversa com os filhos, fica vendo todas as novelas que tem,
ou reclamando no ouvido do marido. Amém? Eu também concordo, Cláudia. Eu acho que o lugar da mulher é em casa mesmo, é em casa. Se ela não tiver uma chamada de Deus, o lugar dela é em casa. Amém? Porque a mulher faz falta em casa. Amém? Eu queria fazer um apelo. Eu creio que muitas mulheres chegaram aqui e estão passando por algum momento difícil. Eu acho que todas nós passamos por momentos difíceis. O Cláudio disse que ele é homem, como outro qualquer. A Celi também, eu também. Tem momento que a gente está chateado, arrasado, acha que já fez tudo e não consegue. O Oxy é um bom remédio. E vamos começar hoje pelo ó. Amém? Nós queremos orar por você, não tenha vergonha. Se a tua casa não está bem, se tem alguma coisa que está ruim, se você já tem orado, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 oram acerca de qualquer coisa, que Deus faz para que Jesus seja glorificado. Então, por favor, venha, amém? E nós vamos estar orando por vocês, amém? Deus é fiel. Eu acho que todos nós vamos sair daqui com oxigênio em mente, viu, Cláudio? De manhã, de tarde, de noite. E eu sei que esse Deus vai fazer um milagre na sua vida. Tem feito na minha, tem feito na vida de muitas pessoas e vai fazer na sua também. Amém? Eu me lembro da Nice. Nice faleceu. E Nice, assim, discipulou minha vida durante muitos anos. E Nice fazia uma pergunta para mim, Edna, que tipo de mulher você quer ser? A tola ou a sábia? Diz que só tem um tipo de homem. Ela falava para mim, Edna, só tem um tipo de homem. A Bíblia não diz que tem outro tipo, mas de mulher tem 2. A tola e a sábia. E que tipo de mulher queremos ser? Amém? Eu quero ser a sábia. Muitas vezes me comporto como tola, infelizmente. Mas o meu alvo é me tornar uma mulher sábia. Amém? E creio que é o alvo de todas vocês também. Por isso vocês estão aqui. Palavra dura, né? Dura esse discurso. Mulheres estejam caladas. Mas é um discurso que traz vitória na nossa vida, na vida da nossa família e dos nossos filhos também. Eu já falei que eu quase perdi a Dani e a Rafa, porque eu passei por 5 disciplinas que o Marcos me deu, 5. E as primeiras disciplinas eu ficava falando mal do presbitério, mal dele, reclamando. E quem é que estava perto de mim quando eu reclamava? Adivinha? A Rafa e a Dani. E elas ouviam aquilo. Né? Tem uma palavra que diz assim, pastor, fala mais alto, porque os teus atos falam maior do que a vida, não é? E eu pedi perdão a elas. Eu sei que Deus restaurou já a vida da Dani, graças a Deus por isso. Restaurou da Rafa. Quero dar um testemunho. Rafa, quando veio para cá e voltou para Jesus, eu falei, Rafa, você sabe que você tem que fazer o caminho de volta. E muitas coisas na sua vida. Você namora um ímpio. E você precisa abrir mão desse relacionamento. E ela falou, mãe, mas eu amo o Fábio. A Dani casou com o Fábio e a Rafa namorava o Fábio. Eu falei, mas ele não é cristão. A gente não vai poder nem ir no seu casamento. Antes até podia, porque você estava fora. Agora não. É julgo desigual, filha. Agora você não pode. Eu amo esse rapaz. Conhecemos a família dele, são casados, mas não pode. E ela falou, mãe, mas eu não tenho força. E eu comecei a orar. Toda quinta-feira eu ajoelhava lá e falava, Senhor, a Rafa é fraca. Eu sei que ela tinha que abrir mão desse rapaz pelo Senhor. Era o que ela tinha que fazer, mas ela não consegue. Eu estou aqui como mãe dela, intercedendo por ela. Tem misericórdia dela, ajuda a Rafa a abrir mão desse relacionamento. Sabe o que aconteceu? O rapaz desmanchou com ela. Rafa chorava, sofria, de manhã, de tarde, de noite, longe, ligando. Falei, Marcos, vou para Curitiba. E Marcos, filha, a oração chega mais do que você. Vamos continuar orando. Continuamos. Ele convidou a Rafa para um lugar lindo, vocês não têm nem noção, parecia até filme de televisão. Mandou tirar uma ostra, tirar uma pérola para fazer aliança de uma ostra. Foi com ela, eles abrem a ostra, tiram uma pérola e faz aliança. E depois que fez que ela escolheu, ele ajoelhou, pediu para voltar e falou, Rafa, você é a mulher da minha vida. Você quer casar comigo? Brabo, não foi? E quando ela pegou a aliança, ela sentiu uma dor, uma tristeza tão grande no coração. Começou a chorar. Falou, não posso casar com você. Forte, né?
Nunca pensei que a Rafa ia ter condição de fazer isso, nunca. Mas é o quê? Oração. Deus ouve a nossa oração. Né? O que acontece quando as mulheres oram? Muita coisa. Amém? E Deus vai fazer um milagre na vida de vocês. Da mesma forma que tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Estamos aqui, Senhor. Não queremos ser mulheres tolas, Senhor, mas queremos ser mulheres sábias. Mulheres que confiam em Ti, Senhor. Mulheres que edificam a casa e que não destruam as casas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós mulheres sábias, Senhor. Mulheres tementes a Ti. Mulheres que oram em todo o tempo, Senhor. Mulheres que se calam. Mulheres que têm prazer em servir a família. Lavar um copo, não reclamar de lavar as coisas, de fazer, mas que façamos para Ti, Senhor. Ó Deus, e Senhor, e nos ajude a esperar. Esperamos com paciência no Senhor, e o Senhor se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Queremos ter os nossos olhares postos em Ti. Senhor, eu não sei qual a situação que cada lar aqui, representado por essas mulheres, está passando, mas eu sei que Tu és maior do que qualquer situação, Senhor. Tu colocas amor onde não há mais amor, porque Tu és amor, ó Deus. Então, Senhor, Tu consegue resolver coisas que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas não conseguem, mas Tu consegues, Senhor. Mas, Senhor, faça primeiro um tratamento e nós, comece conosco. Senhor, estamos aqui dispostas a orar, Senhor, a calar, a Te servir e esperar em Ti, porque sabemos que vamos alcançar de Ti aquilo que fomos buscar, no nome de Jesus. Amém. Voltem e façam isso. Tomem esse remédio diariamente, mais de uma vez por dia, e vocês vão ver milagres acontecerem na vida de vocês. Conta uma historinha que uma mulher foi pegar um remédio lá com o homem, um veneno, para matar o marido. Ela não suportava o marido. Até a voz dele irritava ela. E o que acontece? O cara dá um veneno e fala para ela, mas você tem que administrar esse veneno com sabedoria. Você tem que tratar ele bem e você vai colocar doses diárias desse veneno na comida dele. Mas tem que ficar boazinha com ele. Porque se você ficar ruim com seu marido, ele vai comer a comida que você preparou. Então, para administrar esse veneno, trate ele com todo carinho. E ela começou a botar o veneno na comida do marido. E fazia o que o homem falava, trata ele bem. Se você lavava lá a roupa dele reclamando, faça com carinho. Faça a comida que ele mais gosta, para ele poder comer o veneno. Certo? Só que o que aconteceu... À medida que ela ia colocar o veneno e tendo atitudes diferentes com o marido começou a se apaixonar por ela e começou a mudar com ela. Não ficava mais tempo fora de casa, corria para casa e tudo que tinha direito lá ele fazia por causa da mudança da mulher. E aí o que acontece? Ela se apaixona pelo marido. Ela volta lá e pede, pelo amor de Deus, eu preciso de um antídoto, porque o meu marido mudou completamente. E agora que ele está ficando do jeito que eu queria, eu estou matando ele, ele vai morrer. Aí o cara lá não era um guru, como ela pensou, era um servo do Senhor e falou, não tinha veneno lá aquilo ali era uma besteirinha. Aí ele disse, eu não me lembro o que era, mas o que fez a mudança dele foi a forma de você ter mudado com ele. Aí isso fez ele mudar com você também. Amém? Então, que Deus comece conosco. Tem alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, que veio, está nos visitando, mas quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Andar com Jesus não há perda. Pelo contrário, todo mundo diz que a gente perde quando toma uma decisão com Jesus, mas andar com Jesus não há perda. Se você quer vir fazer essa entrega ao Senhor, é um momento, amém? Você vai ser muito bem-vinda. Amém? Amém. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Cláudio, vou chamar o Cláudio aqui de novo. A Cris quer entregar algo para você. Ela está morrendo de vergonha, mas ela quer entregar
Uma lembrancinha, Cláudia, pelo carinho de todas as mulheres, de você sair lá de casa no sábado, curtir e vir aqui estar com a gente aqui, me muito abençoou. Quem foi abençoado aqui? Eu fui muito abençoada. Amém? Médico espiritual, amém? É. Tem que honrar quem honra. Bem, amém, Cris? Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãs? Eu fui, assim, tremendamente abençoada. Eu queria dizer para vocês que a gente continua a nossa comunhão, nosso encontro, né, nosso tempo de edificação. Né, a gente tem um cafezinho lá no anexo, né, no salãozinho lá de cima. Queria pedir às irmãs, aquelas que puderem contribuir, né, como oferta, para cooperar, né, com a questão da ornamentação, do lanche, do cafezinho, que a gente faz assim com amor, com carinho, né? Tem irmãos assim, irmãs que nos servem, né, que estão aqui sempre dispostas, ajudando, né? Tem o Wellington, Tânia, as irmãs ali do apoio, Michele, são várias irmãs, né, que hoje têm se colocado. Queremos, assim, louvamos a vida, assim, ao Senhor pela vida dessas pessoas, desses irmãos que têm se colocado. Então, nesse tempo a gente vai estar ministrando um louvor, se você puder estar ofertando, cooperando, amém? Em nome de Jesus. Nesse lugar, tu és real.